usa, Pai, que Ele venha desaparecer, mas que o Senhor venha aparecer, resplandecer por intermédio da vida dele. É o que eu peço e agradeço desde já, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E com a linda salva de palmas, eu vou Deus a Deus, para a honra e glória. Amém, querido? Graça e paz a todos. Amém. Só no final nós vamos fazer isso. Como é que é? Vocês vão me ajudar aí. Eu aprendi mais ou menos. Mas eu sei que no final a gente vai. Tá bom. Essa penúltima canção que cantamos aqui. Dá vontade de é bom. Sua presença é isso? Primeiramente, é claro, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui adorando a esse Deus tão maravilhoso. Eu glorifico a Deus por receber da parte de Deus essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, que é entrar na presença dele, que é adorar a ele na beleza da sua santidade. O meu coração, a minha alma, a minha vida se alegra profundamente quando eu recebo do Senhor essa oportunidade, quando eu recebo do Senhor esse privilégio de entrar na sua presença e poder adorar a Ele com toda essa alegria. E sabe, querido, o que me deixa mais contente ainda é saber, como sempre tem um futuro de Deus na nossa comunidade, que essa alegria, que essa vontade de pular, que essa vontade de correr, que essa vontade de gritar, ela não é movida por álcool, ela não é movida por droga, ela não é movida por causa de um time de futebol ou por causa de uma escola de samba, que me faz estar extremamente contente é saber que toda essa alegria que eu sinto, que eu expresso, ela vem movida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esse Espírito, ele foi concedido a mim, a você, a todos nós que estamos aqui, mediante a morte do Senhor lá na cruz do Calvário. Não somente a sua
também a sua ressurreição. Quando tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Segunda aplaudir o Senhor. Eu me encontro muito alegre. Agradeço ao pastor Francisco por conceder a ele responsabilidade, a ministrar a palavra. Nossa irmã Camila, que nos ligou, não o conhecíamos, estamos conhecendo hoje pessoalmente. Agradeço a ela. Trago o pastor da paz, meu pastor, pastor Miguel. E que honra estar aqui. Que alegria estar aqui. Queridos, deixa eu falar um pouquinho, para que você possa entender a forma que Deus usa a minha vida. Eu cresci praticamente dentro de uma igreja. Minha mãe praticamente me teve dentro de uma igreja, porque Deus criancinha, eu frequentei a igreja, estava na igreja. Os meus pais eram pastores, hoje meu pai é filho. E quando eu comecei a minha jornada, 14, 15 anos, mas na verdade eu comecei a entender e querer viver o Evangelho do Senhor profundamente. Eu me lembrava de algumas vezes que eu via o meu pai pregar lá na igreja. Meu pai era um negrão, ele tinha mais ou menos 2 metros de altura. E as mãos dele pareciam uma mão de bicho. Dá uma duas pra mim. Né? Então meu pai, ele pregava ali na igreja, e a cada culto eu via aquele homem pregar. E lá na igreja dele tinha um púlpito de madeira. E ele, com toda a eloquência, ele pregava, e ele batia no púlpito. E Deus usava ele poderosamente, tinha uns cultos abençoados. E conforme eu ouvi o meu pai ministrando, um dia eu falei, eu quero pregar que nem esse homem. Um dia eu falei, eu quero ministrar que nem esse homem. Eu estou fazendo público que nem esse homem. E teve um dia, irmão, que o Senhor me deu a oportunidade de ministrar pela primeira vez. E eu falei, Senhor, é hoje. Eu me preparei, eu me arrumei, eu li. Eu falei, Deus, o Senhor me deu a oportunidade, então é hoje. Eu comecei a ministrar, e eu ministrava do meu pai, então eu fazia que nem o meu pai fazia. E eu batia em cima do púlpito, eu gritava, eu falava. Só que eu via que eu não tinha a mesma reação que tinha quando meu pai pregava. E conforme eu ia pregando e sentia que aquilo ali não estava dando certo, eu ficava perguntando dentro de mim, Senhor, por quê? O que está acontecendo de errado? O Senhor é o meu pai. O Senhor fala através dele, ele vai do público, e a igreja tremenda o povo para eu também ouvir isso. E naquele dia, irmão, não aconteceu absolutamente nada. Muito pelo contrário. As minhas mãos foram me dar todas inchadas, porque eu batia tanto no povo. As minhas mãos, nossa. Eu lembro que eu cheguei em casa da pastor Francisco. E eu comecei a me arrumar, me desarrumar, na verdade, trocar de roupa. Mas aquele questionamento dentro do meu coração, dizendo, Deus, por que não funcionou? Por que não aconteceu, Senhor? Mas eu fiquei ali quietinho, falando em Deus. E enquanto eu trocava de roupa, o Senhor usou a minha esposa. Naquela ocasião, nós morávamos em 2 cômodos, um quarto e uma cozinha, e minha esposa trabalhava na cozinha, daqui a pouco ela veio para o quarto, e o Senhor começou a usar a vida dela ali para falar comigo, a mulher de profecia. E o Senhor falou através da boca dela, dizendo, eu não quero que você seja que nem fulano, que nem ciclano, que nem beltrano. Eu não quero que você confie em fulano, beltrano, ciclano. Eu não quero que você se baseie na vida de fulano, beltrano, do seu pai, da sua avó, da sua mãe. Não, porque eu te chamei
E o Senhor vai dizer, não. A vontade dele é para o meu coração. E hoje, eu consigo entender perfeitamente qual é a vontade de Deus para o meu coração, para a minha vida, para poder ministrar a palavra. Então, normalmente, eu prego e canto. Então, eu vou unindo essas duas coisas entre as minhas mensagens. Normalmente, quando o Senhor me dá um texto, o Senhor faz uma canção ao meu coração. Então, ao decorrer da mensagem, você vai soltar, perceber, vai compartilhar conosco de algumas canções. É dessa forma que o Senhor me usa. Eu tenho certeza que é dessa forma que o Senhor vai me usar nesta noite. Amém, querido? Então hoje eu estou aqui para confiar e fazer essa coisa que meu pai faz. Eu faço. Mas hoje eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Vamos dar um menino que me ajuda. Wesley. Eu queria convidar todo o Ministério do Louvor da nossa igreja. Se eu me dar a oportunidade de trabalhar com esse menino, tem uma menina também. Uma experiência muito bacana, muito bonita. Ele vem me ajudando um pouquinho. Não só ele, mas como o Ministério de Louvor da nossa comunidade, que temos alguns ministérios lá. Queridos, um dia o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. E eu falei, Deus, eu fico lembrando e pensando um pouquinho sobre os discípulos que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que viram os milagres de Jesus, né? E tiveram a oportunidade de estar ali com Jesus, de andar com Ele, de comer com Ele. E rapidamente eu falei, nossa, que inveja desses homens, ou que inveja daquele povo. E o Senhor falou, filho, não precisa ter inveja. Sabe por quê? Porque da mesma forma que eles sentiram a minha presença lá e estavam comigo, hoje você também tem a minha presença. Você pode. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Quantos podem sentir a presença do Senhor? E sabe o Senhor ia falar para você? Fabiana, não precisa ter inveja, por quê? Porque não é só a igreja que você sente a minha presença. Não por você está lá dentro de metrô, você também pode sentir a minha presença, porque eu vou estar com você, amigo. Mas quando você está arrumando a sua casa, lá na sua casa também você pode sentir a minha presença. Quando você está passando pela rua, na rua também você pode sentir a minha presença.
estar com a minha esposa aqui, mas minha esposa também hoje está ministrando. Ela está ministrando num curso de dança, então ela não pôde estar. Mas eu tenho uma esposa aqui, 2 filhas, eu louvo ao Senhor na vida dela. Hoje não pôde estar, mas são pessoas que me acompanham. Aí é uma ministrando ministerialmente. Louvo a Deus pela vida dela. Quando a Gabriela ligou em casa, ela pediu o telefone e ela falou: Fernanda, se apresentou. Nós estamos convidando o senhor para poder ministrar no nosso culto de jovens. E eu falei: amém. Né? E pastor Nada, tudo direitinho. E eu falei: amém, irmão, eu aceito. Né? Eu aceito sim, eu vou. E quando eu desliguei o telefone, então a gente começa a ter aí uma corrida contra o tempo. Por quê? Porque a gente precisa preparar uma mensagem. Né? Quando você aceita o convite, imediatamente você precisa preparar algo para poder fazer. E nessa corrida contra o tempo, você vive dois momentos. O momento onde você pensa: o que eu quero falar? O que eu vou falar? O que eu gostaria de dizer? O segundo momento é aquele momento onde Deus fala. Você tem que falar aquilo que eu quero que você fale. Então a gente precisa ir, sabe, nesses dias, correndo, e aí você começa a correr por um tempo. E quando estava no primeiro estágio dessa corrida, eu pensei em vários textos. Pensei sobre Lucas capítulo 15, versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. Pensei sobre o texto que o apóstolo João fala, Jonas, eu escrevi porque é 24. Pensei também sobre o jovem rico, que espera aquilo que eu gostaria de dizer. Principalmente com o mundo de jovem. Mas aí, segundo momento, que é onde Deus fala, não é o que você quer dizer, mas é aquilo que eu quero dizer. Eu quero falar. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar? E o Senhor me levou a um texto de João capítulo 42, versículo de número 5. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com relação a isso? E o Senhor falou assim: filho, eu quero que você entenda qual é a diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar o caminho. Eu falei: não, você vai entender. Calma, você vai entender. E, irmãos, conforme os dias que eu passando, eu falei: Deus fala no meu coração, eu preciso entender qual é a diferença de conhecer o caminho e trilhar o caminho. Será que essa mensagem é a mensagem certa, Senhor? E o Senhor falou: fique tranquilo. E quando eu cheguei aqui, também não falou sobre isso daqui. Mas na verdade, Paulo fez de propósito uma torre cheia e uma torre vazia. E quando o Senhor, ela falava sobre isso, o Senhor já trouxe a combinação ao meu coração. Que hoje nós precisamos ser uma torre cheia e não uma torre vazia. Mas eu preciso entender o que é ser uma torre cheia e o que é ser uma torre vazia. O Senhor precisa entender o que é conhecer o caminho e o que é trilhar um caminho. Jó capítulo 42, versículo de número 5 diz: olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Antes eu conhecia o Senhor de, sabe, ouvir. Eu sei muito sobre o Senhor. E esse ouvir me levou a conhecer o Senhor. Esse ouvir do Senhor me levou a saber quem é o Senhor, das coisas que o Senhor fez, das coisas que o Senhor me oferecia.
vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 16. Você vai encontrar aí em Mateus capítulo 19, versículo 16, uma narrativa sobre o jovem rico. A Bíblia me fala, a Bíblia me diz, a Bíblia me mostra que esse jovem, ele vai até o encontro de Jesus. Ele vai falar com Jesus, ele vai ter uma conversa com Jesus. Eu estou aqui no estudo de Jó. E esse jovem, ele foi trocar uma ideia com Jesus. Foi bater um papo com Jesus. É claro que naquela época não havia a informática, então não dava para bater um papo com Jesus pelo MSN, pelo Orkut, exclusivamente, hoje pelo Twitter. Mas a Bíblia me diz que esse jovem foi até Jesus. Hoje. E lá ele começa a conversar com Jesus. E quando ele começa a conversar com Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, dizendo: mestre, como que eu posso conseguir herdar a vida eterna? Ele tinha uma curiosidade. Ele queria saber como ele conseguia conquistar, receber a vida eterna. E com certeza, se ele fez essa pergunta para Jesus, é porque ele também sabia, ele também ouviu que Jesus estava passando por ali e que Jesus tinha o poder de dar ou de garantir a vida eterna. Quem sabe ele ouviu dizer alguma mensagem de Jesus: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao meu Pai se não for por mim. E aquilo provocou nele uma curiosidade, ele queria saber como conquistar a vida eterna. E Jesus fala para ele: filho, você quer saber sobre a vida eterna? Guarda os mandamentos. E ele pergunta: quais, mestre? Quais? E o Senhor Jesus fala alguns mandamentos para ele: não matarás, não furtarás, não serás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falsos testemunhos. Mas ele ouviu, mexeu um pouquinho com ele, que é aquele que Jesus falou: olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem imediatamente, quem sabe nesse primeiro momento feliz, porque ele vira para Jesus e diz: olha, eu estou parafraseando isso, mas ele disse para Jesus: Senhor, se para receber a vida eterna precisa disso, para mim está tudo bem, porque isso eu já guardo, isso eu já sei, isso eu conheço. E Jesus olha para ele e diz: Daniel, você conhece? Você sabe? Você guarda? Então é o seguinte: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue. Na sua vida, qual foi a reação que aquele jovem teve? Alguém pode me dizer na sua vida? O que diz aí na sua vida? Me ajude a pegar essa noite. Na sua vida, o que diz na sua vida? Qual foi a reação daquele jovem? Mateus capítulo 16, capítulo 19, versículo 16. 20. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem, ele ficou triste. 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 Aí eu fico pensando: mas como é que uma pessoa pode receber o convite de Jesus para herdar não uma propriedade ou algumas propriedades, mas para herdar uma vida eterna? Como
sabedoria, sabe o coração? Está aí, pessoal. A diferença de conhecer um caminho e trilhar o caminho. Aquele jovem que não me passou a vida toda dele, até aquele momento. Quem está vindo no culto de domingo? Quem está vindo no culto de jovens? Mas não conseguiram absorver a verdadeira experiência do cristianismo. E aquele jovem achava que o cristianismo para ele simplesmente era conhecer aquilo que Cristo fazia, conhecer os mandamentos, conhecer as leis, conhecer os estatutos. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: não basta a minha igreja, conhecer aquilo que o pastor diz, conhecer os Deus da vida, conhecer os versículos. Não, querido, isso não basta. Sabe o que adianta para nós? É não apenas conhecer, mas cuidar desse caminho, é viver nesse caminho, é caminhar nesse caminho. Isso é que e eu aprendo algumas coisas que quando eu vivo apenas conhecendo, eu vivo uma vida superficial, uma vida artificial. O apóstolo Paulo fala à igreja dos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Ele diz: olha, não sejais mais como meninos, levai todo o vento de doutrina. E o que é pior, e que isso vai levar vocês ao engano. Nós muitas vezes estamos dentro da igreja, e se nós não podemos diferenciar o que é ser um jovem cheio de Espírito Santo, o que é ser um jovem vazio, se não pudermos diferenciar o que é trilhar o caminho, o que é conhecer o caminho, eu sou levado a todo vento de doutrina. Qual é a moda que está aí fora hoje? Qual é a moda? O que você ouve passando nos carros? Qual é o estilo de música? As batidas? O que nós estamos vendo? Crianças, muitas vezes, 10, 10, 8 anos, já carregando uma caixinha do lado de som e ouvindo que tipo de música está sendo tocada. E quantos jovens que estão aqui dentro da igreja e estão sendo levados porque acham que lá no mundo eles estão melhor, acham que lá no mundo eles estão baratos, acham que lá no mundo eles estão legal, mas eles estão enganados porque isso não é legal, eles falam em céu, a vida da igreja não, todos eles um som e eles estão levados e lá para o céu. Mas muitos estão sendo levados, muitos estão sendo seduzidos. Sabe por quê? Porque ainda não conseguiram entender a diferença de vencer. Eu conheço. Minha mãe sempre fala de Deus. Meu pai sempre fala de Deus. Minhas professores da teologia sempre falam de Deus. Eu conheço Deus. Mas na hora de trilhar esse caminho, Espírito Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer a você nessa noite: filho, filha, jovem, homem, mulher, eu escolheria cada um de vocês que estão aqui, sem exceção. Não importa a sua cor, não importa a sua posição social, não importa a sua placa de igreja, para Deus, para Jesus Cristo, Jesus Cristo não tem nada disso. Ele não importa se eu sou magro, ou se eu sou gordo, ou se eu sou alto, ou se eu sou pequeno, não. O que importa é a minha vida para ele. E a minha vida foi comprada com sangue de amado, lá na cruz do Calvário. E ele está aqui para dizer: ele não é que o meu coração conheça ele. Ele
eu tenho 30 e alguns anos, às vezes eu esqueço a minha, mas é 31, 32, alguma coisa assim. Então eu não sou muito velho.